Semana passada eu fiz uma série de vídeos falando um pouquinho sobre os centros de força. Então eu falei sobre o centro de força base, que é do instinto, que é das questões base, né? Então como eu sobrevivo, como eu me relaciono com a minha base, que é a minha ancestralidade, como eu me relaciono com o dinheiro, que é básico para que eu faça os meus processos, né, minha evolução. Então eu falei desse centro de força, eu falei como você pode alinhar tudo isso e trabalhar essas questões, né? Sempre o autoconhecimento, mas tem questões que podem te ajudar a ter essa consciência e alinhar essa frequência energética para que flua e que você tenha vitalidade, saúde e tudo mais, tá? Depois eu falei num outro vídeo sobre o centro de força 4 dedos abaixo do umbigo, que é o nosso centro de força emocional, que traz a forma com que a gente lida com as nossas emoções, os prazeres, a criatividade, as relações, os relacionamentos. Então depois eu gravei sobre o centro de força do plexo solar, que tem a ver com a personalidade, a expansão, o seu sol, o seu brilho, o que você acredita, o que você atrai, que está nesse centro do plexo solar. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o centro energético do coração, do cardíaco. Quanta gente sofrendo de amor, né? O centro de energia do coração, o centro de energia cardíaco, ele é um centro onde ele vibra mais pertinho da gente. Por isso que, assim, para quem quer sentir esse centro de energia, tem que estar mais pertinho. Ele tem que, é um centro de energia do sentir mesmo, né? E é nesse centro de energia que a gente traz a confiança. Sabe aquele negócio de fé na vida? O que a gente mais ouve falar? Eu tenho medo. Então, o medo é o contrário da fé. Se você tem medo de ter boas relações, de viver novas coisas, então você não acredita que tudo é para o seu aprendizado, seu desenvolvimento, e por mais que pareça ruim, sempre tem algo positivo para você. Fé é isso, gente, que está relacionado a esse centro de energia do cardíaco. Quando você, por exemplo, tem problemas cardíacos, quando você tem todas essas disfunções, culpa, mágoa, você vai trazer problemas físicos relacionados a essa base do cardíaco. Tá ligado às tristezas, pega pulmão também. Então é um centro assim de muita força e que quanto mais consciência você tem, mais saudável esse centro fica. E mais você consegue amar, se entregar para a vida, trazer as alegrias da vida. Como vocês sabem, eu sou consteladora familiar e eu vejo assim quanto amor em desordem. Então, por amor a gente quer ser visto, quer ser reconhecido. Por amor, muitas vezes a gente chama atenção ficando doente. A gente chama atenção falindo. Quanto que a gente carrega dores por amor. E tudo isso bloqueia esse chakra, bloqueia, né, essa energia para que flua, para que a gente entregue, para que a gente confie. Quando a gente acredita, por exemplo, que a gente precisa fazer esforço para que as coisas aconteçam, é porque a gente, de alguma forma, não acredita no nosso poder pessoal de atrair e de manifestar as coisas que a gente quer. Ah, então tá, Fran, é cruzar os braços e deixar acontecer? Você quer me dizer que isso é fé? Não, mas quando você se conhece, quando você sabe o que você precisa fazer, você faz o seu melhor, sem ficar na necessidade de reconhecimento, sem ficar na tristeza de se sentir rejeitada, abandonada. Você entende que então uma coisa está sempre ligada com a outra? Por que muitas pessoas sofrem, fazem muito pelo outro e aí se sentem cansada, desvalorizada e tudo mais? Porque internamente, no inconsciente, esse inconsciente danado, mas que faz parte, você está fazendo para querer ser reconhecida.
Você está fazendo porque você não se sente vista, valorizada. Então você acha formas de compensar isso, de trazer esse reconhecimento, de se sentir vista. E aí você acaba se sentindo sobrecarregado, porque o olhar do outro não é o olhar que o seu inconsciente está precisando. Começa lá no olhar do pai e da mãe. E como é que resolve isso? A gente precisa olhar para isso. Ter essa consciência do porquê que eu faço algumas coisas. Fiquei doente, vou lá, me encho de remédio. Ok, vou remediar a situação. Trata com remédio, cuida, mas acolhe para entender o porquê que aquilo está acontecendo. Onde você, que o seu cardíaco, que você não está conseguindo confiar na vida, nessa ordem divina que é, né, que as coisas acontecem justamente para o seu aprendizado, para a sua expansão. Então eu encontro muita gente falando, né, de coisas assim que acontecem que não se dão conta. Vocês sabiam que eu atendi uma pessoa super bacana essa semana e ela estava me contando, tem 40 e poucos anos, quando conheceu a atual esposa, essa pessoa deu essa virada de chave sobre maturidade. Então agora eu quero trabalhar, quero conquistar minhas coisas, quero tudo isso. E aí, olha o que aconteceu. Essa pessoa viu que não é fácil fazer isso, que é desafiador, porque a vida inteira fez as coisas de qualquer jeito, inconsequente, não pagava nem suas contas direito. E aí, quando a pessoa conheceu a atual esposa e trouxe essa consciência, não, agora está na hora de eu cumprir as minhas responsabilidades, de fazer o que eu preciso fazer, essa pessoa começou a projetar na esposa como se a esposa fosse culpada do desafio que ele estava tendo naquele momento de vida, porque é desafiador você sair de uma estrutura onde você não liga para nada e ir para uma estrutura de que eu quero construir as coisas. Então acontecia qualquer problema, ele tinha raiva da esposa, porque ele associou a esposa como a responsável da dificuldade. E aí, depois de elaborar, de olhar para os inconscientes de tudo isso, essa pessoa começou a perceber que não, que a esposa só foi uma chave que virou dentro dele de algo que ele já estava procurando. E que as dificuldades que ele estava passando era porque era um momento de ressignificar uma história de 40 anos. Então, quando ele entendeu que isso fazia parte do processo dele e que a responsável não era a esposa, porque ele punia a esposa, né? Dizendo, mas então eu não vou pagar aluguel quando acontecer alguma coisa que contrariava ele. Pra voltar para aquele modelo de que eu não tenho responsabilidade. Então ele desafiava muito a esposa, né? Punindo e trazendo algumas frustrações que eram deles como se ela fosse responsável. E aí, quando ele entendeu tudo isso, ele... fica envergonhado e tudo, mas assume a sua responsabilidade, dizer, uau, era a forma que eu sabia fazer naquele momento, mas graças àquele momento eu fui caminhando, eu fui me descobrindo e hoje eu tô aqui tendo consciência sobre as minhas responsabilidades e sobre o que eu projeto. E aí ele começou a olhar para essa esposa de uma forma totalmente diferente, com agradecimento, com gratidão por ela ter sido esse canal onde ele pôde acessar essa chave sobre a responsabilidade, sobre o real amadurecimento. Então isso é ressignificar, gente. Isso é você confiar que às vezes aquilo que parece não tá legal é o caminho para algo muito maior que você, no seu eu, lá no fundo, quer muito viver. Então, por mais que ele tenha perdido em muitos momentos essa fé, estava com medo, estava com raiva, com não aceitação, que são frequências que bloqueiam esse centro de energia, com o tempo depois ele percebeu que realmente estava nessa ordem divina, que realmente o fato daquele encontro proporcionou algo que ele queria viver, que é essa responsabilidade, essa maturidade. E aí ele consegue desbloquear esse centro energético, acreditando, confiando, sabendo que tudo está nesse fluxo divino. Uau! É muita coisa, né? É maravilhoso todo esse processo e é para esse lugar que eu quero levar você.